E eu converso agora com o Gilvan Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money, quanto a essa questão do Boletim Focus, para a gente repercutir um pouco dessas projeções econômicas. Gilvan, bem-vindo sempre aqui à nossa programação, meu querido. Muito bom dia, Débora, e nossa audiência, direto de Brasília. Olha aí nos nossos estúdios, meu querido Gilvan. Vamos lá, Boletim Focus, mais uma redução, quinta semana consecutiva de redução da inflação. Eu queria o teu olhar para isso, Gilvan, porque ainda assim a gente está com a inflação acima do teto da meta para esse ano de 2025. Mas a gente tem acompanhado agora efetivamente o início de uma redução, né, dessa inflação no acumulado de 12 meses, o que é bastante importante. E a gente também teve o Banco Central pontuando na última ata que o maior efeito, né, dessa política monetária que a gente tem um pouco mais retardatária nessa inflação, ele ainda está por vir, né? O efeito defasado dessa política monetária, o grosso ainda está realmente por vir. Ou seja, a gente corre risco de continuar acompanhando revisões para baixo dessa inflação para 2025. Seria muito otimismo a gente dizer que será que a gente consegue chegar numa inflação no teto da meta para esse ano de 2025, Gilvan? Débora, eu fiz uma correlação entre a ata do Copom e o Boletim Focus. E na última semana, quando saiu a ata do Copom, eu e você fizemos aqui ao vivo uma avaliação. E tem o parágrafo 17 que ele marca o seguinte da ata do Copom, que o repasse da inflação, do câmbio para a inflação poderia ser significativo. Então, à medida que nós presenciamos o câmbio tendo uma desvalorização, como você conversou ainda há pouco, desses 5,40, com expectativas de um câmbio cada vez mais caindo, esse repasse pode chegar sim para a inflação e nós teremos essa inflação cada vez mais indo para o centro da meta. E dentro do Boletim Focus, Débora, tem uma parte que não é o que nós estudamos aqui, mas que eu procurei me debruçar, que é a inflação do atacado, o IGPM. E quando nós olhamos para o IGPM, que é essa inflação mais grossa do atacado, dos serviços, ela tem uma forte queda já para 2026. Então, as expectativas estão muito ancoradas nessa ideia do repasse do câmbio para a inflação ser mais significativo pela queda do dólar. E aí eu já quero pegar o gancho nessa questão do câmbio, né? Porque esse também teve uma alteração nas mudanças aqui, nas projeções do Boletim em Foco, Gilvan. E a gente tem visto, na verdade, um grande movimento de desvalorização a nível global, né? Não acontece pontualmente somente aqui no Brasil, mas a nível global a gente acompanha esse movimento de desvalorização. Essa projeção de desaceleração, né, do câmbio, a gente também deve continuar acompanhando revisões de projeções. Eu te pergunto isso porque o câmbio lá, né, no Boletim Focus ainda está um pouco acima para esse ano de 2025, para a cotação que a gente vem acompanhando aqui na última semana, principalmente. O que pode ajudar a continuar essa redução da projeção do câmbio aqui no Brasil, Gilvan, e mais, o que também pode reverter esse cenário de baixa do dólar nesse momento? A queda do dólar ela é mundial e nós podemos explicar pela política tarifária que o Donald Trump vem pregando. Então, diversos institutos de pesquisa americanos que eu passei o final de semana estudando demonstravam, por exemplo, uma menor atividade econômica para os Estados Unidos nesse ano, um PIB sem um crescimento muito representativo e até a discussão sobre excepcionalismo americano em discussão. E aqui visitando algo que aconteceu nos anos 80, que é o Acordo de Plaza, onde os Estados Unidos ali buscava ter uma desvalorização da sua moeda para impulsionar as exportações e conseguir frear os seus concorrentes. Em alguns momentos, alguns estudiosos destacam muito essa questão com o atual modelo econômico que vem sendo pregado, de uma América grande, mais representativa. Mas por que esse movimento chega aqui? Porque se você continuar presenciando essa discussão de um dólar cada vez mais fraco para favorecer a balança comercial dos Estados Unidos e as suas relações com outros países, nós poderíamos ter esse movimento que vem se perpetuando nos últimos meses de um dólar cada vez mais fraco chegando no Brasil. Então, o fator externo para uma política econômica e de transferência de inflação possa nos beneficiar. O desafio é que nós não dependemos só do cenário externo, nós também precisamos olhar o nosso cenário interno. Então, dentro do cenário externo, por isso que eu estou aqui em Brasília, amanhã tem uma discussão orçamentária importante que eu quero estar participando, que é para a gente entender a questão do orçamento pela queda do IOF. Então, se a gente não entender aqui o fiscal e aonde será a recomposição dessa destruição que aconteceu na última semana, dessa incógnita sobre o orçamento, nós podemos ter uma pressão do lado interno, que aí prejudica um pouco esse benefício do externo, onde o interno, um pouco desconstruído com as suas contas públicas, pode trazer uma pressão pelo dólar, como nós presenciamos lá em outubro, novembro e dezembro de 2024.
Agora, Gilvan, é interessante notar que a gente teve algumas alterações de projeção para esse ano de 2025 e 2026, mas para 2027 e 2028, por exemplo, não houve nenhum tipo de alteração, né, de projeção modificada nesse momento no Boletim Focus. Qual que é a leitura que qual que é o recado que a gente pode tirar disso? Isso fortalece, né, aquela perspectiva do Banco Central de que ele deve manter os juros inalterados por um tempo prolongado? Portanto, isso vem refletido agora, nesse momento, né, pelas projeções do mercado no Boletim Focus? A leitura aqui, Débora, é muita pesquisa, muita atualização de dados e conversando com algumas casas. Aqui em Brasília tem o Instituto Fiscal Independente, que é o órgão do Senado, que eu vou ter uma reunião daqui a pouco, aonde a ideia é você entender o que vem acontecendo. E aí, para te responder, o Instituto Fiscal Independente fez uma ampla pesquisa na última semana mostrando esses desafios que podem prejudicar a economia. Então, ele mostrava ali os impactos que isso pode estar acontecendo. Foi uma pesquisa muito ampla que mostrava assim, o problema nosso de endividamento, de algumas questões. Então, nesse momento, a gente tem que estar muito debruçado sobre as pesquisas para a gente conseguir passar informações precisas e entendendo o que vem acontecendo. Então, essa pesquisa do Instituto Fiscal Independente mostrava o quê? Que em 2027 nós poderíamos ter uma paralisação das contas públicas, porque em 2026 nós teremos aqui o último ano onde os precatórios não entram no orçamento, mas já em 2027 os precatórios estarão presentes no orçamento, onde nós teremos uma composição de mais de 100 bilhões de reais no orçamento, porque desde a pandemia, por uma PEC que foi transitada devido aos impactos da paralisação econômica, os precatórios não entravam na conta. Então, as discussões que nós estamos tendo aqui se os precatórios entrarem ali em 2027, nós teremos ali uma paralisação de diversos setores econômicos por causa da questão do arcabouço fiscal e dessa relação receita e despesas. Então, 2027 é um ano que nós já olhamos muito preocupados porque a chegada dessa despesa pode prejudicar ainda mais as contas públicas e trazer pressão no dólar, pressão na inflação. Então, diversos economistas têm olhado muito para 2027. É onde a gente está dedicando um esforço para a gente entender como as contas públicas poderiam ser mais robustas e com mais previsibilidade em relação a isso. A gente amarrando aqui a nossa conversa, um outro ponto que eu achei interessante aqui do Boletim Focus, viu, Gilvan, foi o déficit em conta corrente para 2026, que houve um leve aumento, inclusive, né, de 54,91 bi de dólares para 94,96 bi. É preocupante a gente ter um aumento do déficit em conta corrente em 2026, na tua interpretação, Gilvan? Débora, ótima visão, ótima lupa que você colocou sobre esse número. Eu acredito que quando a gente faz uma comparação com os boletins anteriores, que isso já começa a ser o impacto do relatório de orçamento, de receita e despesas que foi apresentado lá atrás, que a gente não tinha uma conta tão precisa. Então, esse déficit em conta corrente, como você sabiamente no início da reportagem perguntou, pode trazer já começar uma pressão sobre o dólar. Então, a gente tem que continuar colocando uma lupa sobre isso. Hoje eu coloquei uma lupa sobre o IGPM, essa forte desvalorização. Fiz uma correlação da ata do Copom com esse Boletim Focus, mas esse déficit em conta corrente que você localizou, Débora, ele já é um indício do relatório de despesas, de receitas e despesas nas nossas contas públicas e principalmente nas próximas projeções. E para a atividade econômica do Brasil, Gilvan, a gente pode dizer que estão defasadas essas projeções que a gente tem acompanhado? Eu te pergunto isso, porque a gente tem uma projeção de 2% para esse ano do PIB, mas a gente teve um primeiro trimestre muito forte, principalmente motivado com a questão do Plano Safra, pelo agronegócio, que tem o Plano Safra como um grande subsidiador, né, desse setor. Plano Safra que, aliás, vai ser anunciado entre hoje e amanhã, já com promessa de valor recorde para um ano, que a gente tem mais favorável para o agronegócio, onde a gente tem, né, todos os produtores muito otimistas ainda, mesmo com juros altos em relação à produção e às safras desse ano, com menor interferência climática. Poderemos ainda acompanhar mudanças de projeção do PIB para esse ano? As que a gente tem nesse momento estão dentro de um consenso mais realista, na tua visão? Débora, atualmente nós precisamos ter 3 leituras para a gente conseguir ter uma visão clara. E aí, com muito respeito ao Boletim Focus, nos últimos 4 anos ele não conseguiu ter tanta assertividade, porque você fez uma leitura mais uma vez muito precisa sobre esse retrovisor que ele não consegue ter uma visão tão clara. Diversos economistas, quando a gente começou esse ciclo de aperto monetário,
A gente tinha uma projeção, por exemplo, de que seria 9%, mas acabou que uma mudança na curva de juros, a gente levou a taxa de juros para 15%, prejudicando mais uma vez a questão do Boletim Focus. E quais foram esses impactos que mudaram a assertividade do Boletim Focus? Foram os programas de transferência de renda, foram o crédito, um consumo mais forte por alguns programas que chegaram, por exemplo, como Desenrola, que trouxe ali uma recuperação econômica das famílias. O segundo indicador que nós temos que utilizar aqui é o IBC-BR, que ele tem uma visão de 30 dias e é o boletim e é o relatório que o Banco Central acaba utilizando para ter uma maior leitura, uma vez que o IPCA ele tem uma defasagem de visão. Então, o Boletim Focus ele acaba não sendo tão preciso ultimamente nos últimos 4 anos, porque os economistas têm uma dificuldade muito grande de conseguir prever o que vai acontecer. Por exemplo, se o projeto, que é uma discussão que eu também estou aqui em Brasília participando, sobre essa questão da isenção para quem ganha até R$5.000 acontecer. Entendemos que tem uma dificuldade, mas se acontecer é mais o impacto econômico de injeção de capital na economia. Então, o IBC-BR e o Boletim Focus são leituras e também, Débora, a ata do Copom, a gente tem que fazer uma correlação para entender os pontos que ela destacou aqui, que foram repasse do câmbio para inflação, atividade econômica e inflação de serviços. Débora, inflação de serviços aqui acaba sendo o terceiro grande indicador que a gente tem que estar muito debruçado para conseguir ter uma precisão melhor. Maravilha, Gilvan. Quero muito agradecer a sua participação aqui conosco, sempre maravilhoso. Muito bom. Ótimos dias aí em Brasília para você. Qualquer coisa, chama a gente por aqui. Pode deixar, Débora, para você e nossa audiência, um ótimo dia. Para você também. Tchau, tchau.